E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Os níveis de desemprego no Japão começaram a melhorar, tá? Mas de forma muito tímida. Até porque tem muitos fatores ainda influenciando nesse meio tempo, tá? Tira o coronavírus dessa parte agora. O coronavírus não é o vilão disso, tá? Mas começou a melhorar. Já vou trazer a matéria para você, já vou fazer a chamadinha, tá? Antes de mais nada. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, eu amo seu like, tá? E se puder, já clica no like ali, já para poder não esquecer de deixar esse like maroto para nós aqui. E se você também não for inscrito, já clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no Japão, no caso assim, aqui no canal, em relação ao Japão, tá? A taxa de desemprego em abril melhorou para o nível visto antes da pandemia. Mas alguns setores atingidos ainda lutam para criar empregos, mostraram as estatísticas. O Ministério de Assuntos Internos, em 31 de maio, disse que a taxa de desemprego, sazonalmente ajustada para abril, era de 2,5%, uma queda de 0,1%, tá? Percentual, e o terceiro mês consecutivo de declínio. Então você vê que está começando a dar uma melhoradinha aí. É aquilo que eu falei, alguns setores só vão melhorar mesmo depois que abrir o turismo. Mas abrir o turismo de uma forma assim, escancarada, tá? Daquele para o turismo individual, que a pessoa não precisa ficar fazendo isso que o Japão está fazendo. Que é no caso de pacote turístico e guia. Durante o teste aqui, houve uma pessoa que pegou coronavírus. O que aconteceu? Cancelou-se o passeio. Tá? Cancelou-se ali o passeio daquele grupo. Então você vê que se uma pessoa pegar coronavírus, já estraga tudo. Aí o que acontece? Como é apenas teste, né, no caso assim, aí eles vão ver o que eles vão fazer, tá? Mas depois que a coisa abrir, realmente a coisa estiver ali fluindo direto, pá, quem que vai, no caso assim, pagar por um pacote turístico que não vai querer ir? A não ser que a pessoa pega o coronavírus, mas o resto do grupo vai andar. Mas diferentemente o Japão cancelou começou o passeio daquele grupo ali. Então você vê que tem muita coisa ali por trás, tá? E você vê que os guias turísticos, de acordo com o que aconteceu, eles vão ficar de cima, tá? Eles vão ficar meio que babá das pessoas ali, como eu já havia falado antes. Tá? Eles vão ficar de babá, e se constatar que a pessoa pegou coronavírus, alguma outra coisa assim, o guia turístico ele vai ter que correr para tomar as providências. Ó, você vai ficar assim agora, bioinha ali, hospital aqui. Já deu para você sacar como é que a coisa vai ser um negócio meio espartano, tanto que o Kishida já falou, quem vier para o Japão vai ter que respeitar as leis do Japão. Tá? Não vai ser aquele negócio assim, meio que oba-oba, não. Ah, veio pra cá, não quero usar máscara. Não, tem que usar, tá? Porque senão o pau vai comer. Mas continuando. Em outubro de 2020, quando a pandemia estava em tempos de fúria, a taxa de desemprego no Japão era de 3,1%. Mas desde então tem melhorado de uma forma constante. Havia cerca de 1,76 milhão de desempregados em abril. 30 mil a menos que em março. Então você vê que são números tímidos, né? Tá crescendo, graças a Deus tá crescendo. Mas são números muito tímidos aí. O Ministério do Trabalho também divulgou, em 31 de maio, o índice de emprego por candidato, com ajuste sazonal de abril, que chegou a 1,23, uma melhora de 0,01% percentual. Por setor industrial, houve 83 mil novas vagas de emprego no setor de construção, um aumento anual de 4,4%, enquanto o manufatureiro são fábricas em geral, tá? Teve um aumento de cerca de 91 mil vagas de emprego, um aumento de 21,9%. Você vê que se levar em conta o Japão inteiro, todas as fábricas do Japão que fazem transformação ou algo parecido, é pouco, tá?
Até porque você vê que tem que levar em conta agora a alta da inflação, o preço das commodities, guerra do jeito que está indo e a coisa degringolando, pode ser que dê uma segurada. Por outro lado, o setor automobilístico parece que vai dar uma estabilizada agora. Por que eu falo isso? Xangai tirou, né, como é que se fala assim? O bloqueio deles. Tá? Então, praticamente assim, agora todas as fábricas vão poder trabalhar, vão poder ter a vida normal. Então, o que vai acontecer? Eles vão correr agora com as autopeças para poder manter o fluxo constante agora de peças. Então, se não der nenhuma outra caca, as autopeças vão começar a trabalhar de forma normal daqui para frente. É bacana, pô, demais, porque muita gente que assiste o canal, muita gente que mora aqui no Japão, muitos brasileiros trabalham no setor, na parte de autopeças. Ambos os números foram semelhantes ao de abril de 2019, antes da crise de saúde. É meio estranho falar isso aí, mesmo que estatisticamente já está lá no papel. É estranho porque se não houve tanta melhora no mercado, sinal que 2019 estava uma caca. Ou o governo Kishida está mentindo de novo, tá? Por que eu falo isso? O governo Kishida, ele está vindo numa série de manipulações de documentos. Toda hora ele solta documento com números errados. Aí o que acontece? Depois ele tem que vir se retratar ao público, tá? Só que nisso está dando ruim. Igual, por exemplo, o coronavírus, tá? Eles mentiram no número do coronavírus. Eu tô com esse vídeo já engatilhado aqui no canal, tá? Eles mentiram no número do coronavírus aqui no Japão para falar que a vacina é eficácia, falando que tinha muito mais pessoas internadas que não haviam tomado a vacina. Muito pelo contrário, havia muito mais pessoas internadas que haviam tomado a vacina. Então você vê que estavam mentindo. Aí chegou uma hora que jogaram a caca no ventilador. Passou vergonha, tá? Mas fazer o que? Vida que se segue, né? Mas continuando aqui. Em abril deste ano, o setor de hotelaria e restauração teve cerca de 68 mil aberturas, no caso de vagas de trabalho. Um aumento homólogo de 49,6%, mas o número ainda era cerca de 20% menor do que o número de abril de 2019. Bom, nesse ponto eu concordo, tá? Porque na parte de hotelaria, por causa do coronavírus, muita gente foi demitida. Os hotéis não estavam recebendo, como é que se fala assim, clientes. As pessoas não estavam podendo viajar. O governo antes disso tem toda aquela impulsionada com o Go to Travel, só que depois veio o coronavírus, arrebentou tudo, né? Então, para evitar certas confusões, as pessoas ficaram em casa e deixaram de viajar. O que acontece? O setor de hotelaria teve que demitir, tanto que eu tenho vários vídeos falando de pessoas que trabalhavam no setor hoteleiro que estavam sendo cortadas. Chefes de cozinha e outros setores estavam sendo cortados, porque não tinha como sustentar esse povo ali dentro, né? Pagar o salário desse povo. Então já deu para você sacar que nessa parte do setor hoteleiro é um setor que vai depender muito, tá? Mas muito mesmo do turismo aqui no Japão. Enquanto o Kishida não reganhar as portas do Japão, no caso, para poder fazer o turismo individual, fazer só esse turismo tímido, o crescimento na parte hoteleira vai ser muito tímido. Isso é fato, tá? Não só nesse setor, no setor hoteleiro, mas dependendo na venda de certos produtos, dá um impulso de efeito dominó na economia, ele não vai conseguir, né? A proporção de empregos para candidatos, presta bem atenção nessa parte aqui, tá? Eu achei fabulosa essa parte aqui da matéria. A proporção de emprego para candidatos na prefeitura de Tóquio, Osaka e Okinawa estavam abaixo de 1. O que isso quer dizer? O que significa que havia mais candidatos a emprego do que vagas disponíveis. Então, o que é isso? Que quer dizer que os empregadores nesses locais estão segurando a onda para fazer contratações. Então, tinha muito mais candidato do que vaga disponível. Todas as outras prefeituras tinham uma proporção acima de 1.
Então, às vezes, poderia ser. Você vê que o Ministério não colocou. O Ministério ele é malandro nesse ponto. Você vê que ele não colocou. Se a proporção estava de 1 para 1 nos outros locais, de 2 vagas para 1. Tá? Então, você vê que o ministro ele foi malandro. Então, no mínimo, ali, nos outros estados, tá? Tirando Tóquio, Osaka e Okinawa, estaria para 1 para 1. Pelo que deu a entender aqui. Mas, se for usar a lógica, tá? Porque ele não colocou a parte de proporção, ele só falou que Tóquio, Osaka e Okinawa, esses 3 estão ruins para emprego. Então, ele tem menos de uma vaga para um candidato. Então, se você está procurando serviço nesses locais, tome cuidado, dá uma vazada daí. Tá? São locais que estão meio perigosos. Perigosos que eu falo assim, meio difíceis para arrumar emprego, de acordo com o Ministério. Essas 3 áreas têm uma alta concentração de restaurantes. Então, embora tenha havido alguma melhora, a situação ainda é grave por lá, disse um funcionário do Ministério do Trabalho. Então já deu para você sacar como é que tá os números do Japão. Tá crescendo de forma muito tímida. Se não fosse essa inflação toda, tá, que está aqui no Japão, e a alta do iene, o raio da alta do iene está segurando muito a parte do emprego também, tá? Infelizmente. Por quê? Porque é aquela velha história. O japonês, dependendo da empresa, ele vai ter que comprar o produto mais caro, tá? Por causa dessa alta do iene. Então o que acontece? Se ele, dependendo da quantidade de funcionário que ele tiver, a margem de lucro dele vai diminuir. Então ele tem que fazer alguma coisa para ele enxugar o seu gasto, sua despesa. Você vê que Toyota, mesmo com várias paradas de produção, teve lucros astronômicos. A Honda também. Por quê? Menos funcionário, menos horas trabalhadas, mais produção, mais chicotinho no lombo. E aí? Aumentou-se o lucro. Tá? Aí ela está falando, esse ano nós vamos ver que talvez nós amargaremos algum prejuízo. Não é prejuízo não. Vai ter menos... Como é que se fala assim? Menos lucro. Menos lucro não quer dizer prejuízo, até porque o dinheiro não bateu na tua mão, né? Prejuízo só se contabiliza aquilo que você perde. Aquilo que você não ganha não é prejuízo. Você deixou de ganhar. É diferente de perder, né? Então, já dá para você sacar como é que o Japão está. Então, alguns setores, você vê que estão mais aquecidos. Igual o setor de construção, aquela pessoa que não tem medo de pegar o touro pelo boi, pelo chifre ali, o setor de construção tá bom, tá? O setor manufatureiro, né, no caso assim, da indústria em geral, assim, não tá lá essas coisas, porque você vê, se levar em conta o Japão inteiro, 91 mil vagas só é pouco, tá? Então, tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá certo? E, para você, fica aquele sempre meu aviso, tá? Antes de você mudar de emprego, faça perguntas. Entra nos grupos, pergunte, como é que está emprego em lugar tal, a empreiteira é boa, região é boa, a fábrica é boa, como é que funciona lá dentro? Porque depois que você assinou o contrato e está lá dentro, não tem como chorar. Aí depois fala, mas a fábrica é uma bosta. Você fez a pesquisa? O local é uma merda. Você fez a pesquisa? Gastou 5 minutos do seu dia para escrever num grupo lá, depois deixou o tempo rolar para ver como é que é a resposta das pessoas? E aí? Não custa esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que não fazem isso. Fala assim, é só um youtuberzinho falando. Vai lá, vou meter a cara, seja o que Deus quiser. Vai lá, mete a cara, seja o que Deus quiser. Depois fica chorando nas redes sociais. A empreiteira é uma bosta. Procurou. Como é que se fala? Procurou. Tá? Por falta de aviso. Não foi por falta de ação dela. Foi o que ocasionou. Então, tome-se cuidado, tá? Dá para fazer isso, a mesma coisa. Pessoas que estão querendo vir financiadas do Brasil para cá, tá certo? Não custa nada você entrar, me oferecer emprego em tal local, é bom? Pergunta, deixa lá. Não assina contrato na euforia de vir, porque você assinando contrato na euforia de vir, pode ser que saia caro para você, nesse ponto.
Você pode dar sorte de pegar uma empreiteira idônea, uma fábrica legal, conseguir ficar ali até você pagar todas as suas dívidas, bacana, sem ter dor de cabeça. Mas você pode entrar num local que vai te dar muita dor de cabeça. Tá? Então, tome cuidado. Porque variantes acontecem, problemas externos acontecem. E nós estamos todos sujeitos a isso. Tá? Então, se você não tiver um plano B, ou pelo menos alguma coisa para te resguardar, te respaldar, tu tá lascado. Por isso que eu já peço para as pessoas, ó, façam a verificação, façam perguntas, dá uma vasculhada ali, porque a chance de você errar é menor do que você ir às cegas. É a mesma coisa, uma pessoa que abre um negócio sem fazer pesquisa de campo, sem fazer pesquisa de preço, sem fazer pesquisa sobre clientela, nada, não faz pesquisa nenhuma e entra com a cara e coragem no mercado. Ela pode dar sorte de arrebentar, como ela pode dar sorte dela se lascar inteiro, porque dependendo do local que ela for abrir o comércio dela, aquilo não é propício e etc. Faltou pesquisa, é o que eu falo. Às vezes uma pequena pesquisa pode te salvar de muita dor de cabeça. Tá? Mas vida que se segue. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, tá? Para poder receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.